Coutinho. Bravissimo. Verreal. That is nifty. Lá no Sérgio. Gabriel Jesus. Brasil afora. Fala pessoal que está nos acompanhando na Rádio Band News FM, no YouTube, também na nossa programação. A gente segue com mais um Brasil Afora, que é um quadro que a gente contempla os nossos atletas brasileiros que atuam no exterior. E hoje a gente tem um convidado muito especial, está aqui pela primeira vez, por isso seja bem-vindo, nosso lateral esquerdo, Marquinhos Pedroso. E vou usar a minha cola para falar sobre um clube muito especial da Letônia, que é o FK Liepaja. Marquinhos, estou aprovada nessa pronúncia? Seja bem-vindo! Aprovadíssimo. Obrigado, agradeço o espaço aí. Bora conversar. Bora lá, Marquinhos, a gente tem muito assunto aí nessa meia hora de entrevista. Marquinhos, você é um nome conhecido aqui no Brasil, a gente estava até brincando do seu Tu de Santa Catarina, né? Você que é natural de Tubarão, mas fala um pouquinho assim, como é que foram os primeiros passos? Quem te influenciou a ser jogador de futebol? Fala um pouquinho das suas passagens por clubes brasileiros. Vamos voltar lá no início de tudo, antes da gente chegar na Letônia, por favor. Onde tudo começou. Claro, Exato. Vamos lá. Vamos tentar fazer aí um breve resumo. História, né? Porque, Vai ser a meia hora só da primeira pergunta. É verdade. Apesar de novo, né? Isso eu acho que acontece muito com os jogadores e até mesmo quem vive do esporte, né? A tua carreira, a tua vida, ela meio que ela tem muita história desde cedo, né? Porque às vezes pode colocar aí, normalmente as crianças com 10, 11, 12 anos ainda assim estão brincando, né? Só tem, digamos, a escola, né? E nós que somos atletas, a maioria já estava ali sendo quase profissional, digamos assim. Então já é uma outra vida. Tu tem a escola, tu já tem essa história, digamos, já de quase um trabalho, né? E desde de novinho e com muita pressão e tudo mais. Então, né? A gente amadurece aí bem cedo e a gente tem muita coisa para contar, né? Espero que o pessoal goste aí um pouco da história. Então vamos lá. Bora lá. Eu desde cedo e desde que lembro que tenho minhas memórias de infância já são de que eu queria ser jogador de futebol, né? Eu acredito não, com certeza isso tenha vindo também muito do meu pai e, né, de toda a família que sempre gostou muito de futebol. Então, assim, meu pai jogava também, nunca foi profissional, mas gostava bastante de jogar amador, assim, tanto futsal ali para o sul, né? A gente tem muito o futsal é muito forte, né, no sul. Então, água é diferente. então, assim, meu pai sempre jogou no time da empresa. Ele, né, agora está aposentado, mas ele trabalhava numa multinacional muito grande. Então, assim, tinha os campeonatos da empresa, de empresas, digamos ali, como o VEG. Ele enfrentava todas essas empresas. Ele trabalhava na Tractebel Energia, que depois virou a Suez também, que é uma companhia francesa bem grande, assim, que é onde tem dica de Carvoeira, na verdade, ali no sul, ali em Cabo Verde de Baixo. Então, assim, ele jogava no time da empresa e tinha muitos campeonatos por ali no sul. Então, desde que eu tenho memórias, eu estava sempre no meio, na quadra, ouvindo lá os barulhinhos, né, do futsal, aquele do tênis e tudo mais. Então, dava intervalo, eu entrava ali na quadra, brincava com as outras crianças, o filho dos colegas do meu pai. E depois acabava o jogo, lá ficava né, até com as luzes apagadas ali só ficava dos vestiários assim, e ficava brincando lá também. Então ficava horas assim. Eu lembro que a minha vida era só futebol, né? Era brincar de bola, estudar e depois em casa convidar os amigos ou brincar na rua e travinha fechada. Então as coisas foram acontecendo naturalmente assim, tipo, fui, né, para as escolinhas e comecei no futsal. Mas apesar de eu gostar muito e, né, desde de que me conheço por gente, adorar jogar bola, eu meio que não queria. Foi assim para a escolinha, né? Porque daí é mais aquela coisa também de criança ali, tinha 5, 6 anos, e aquela coisa de daí vai ter um professor e vai conhecer, né, amigos novos. Como se fosse aquele primeiro dia de escola, né? Que também toda criança não quer deixar os pais e não diz que, né, os amiguinhos que já conhece tá bom. Tem aquele receio, né, de conhecer, fazer novas amizades e tal. Então, eu meio que não queria ir, assim, chorava bastante e tal, mesmo adorando jogar bola, mas meus pais, né, tipo, influenciaram bastante, ali acabei indo e foi coisa de 3, 4 idas, né, já adorei lá e comecei no futsal, ali no Sul, joguei pelo time da Unisul, né,
e com uns 2 ou 3 anos depois de estar só no futsal, ali perto de uns 8, 9, eu comecei a jogar na escolinha do Figueirense, mas ainda assim eu permanecia no futsal, então, assim, eu meio que tinha treinos todos os dias desde 7, 8 aninhos de idade, eu estudava no caso, né, e fazia treino, digamos, segunda, quarta e sexta era campo e terça e quinta era o do futsal, e daí nos finais de semana sempre tinha aqueles joguinhos, né, de sábado de manhã, que tinha os torneios, aquelas coisas assim. Então, né, as coisas foram acontecendo e claro, né, depois de estar jogando no campo, era onde a gente sabia, né, que era o futuro, porque, né, o futsal, claro, é bem bacana, é valorizado no Brasil, mas, né, a gente sabe que aqueles ídolos, né, o Ronaldo, que era a minha época ali de criança, fazendo gol em final de Copa do Mundo e tal, tu via, né, que tu queria estar no lugar daquele cara. Então, assim, eu me vi no campo, né, o meu futuro. E fui, né, fui chamando a atenção ali, porque era, né, era um núcleo do Figueirense ali em Tubarão, e daí fui chamando a atenção e desde aquela época já foi ficando meio que assim, esse menino aí, ele meio que vai para a base do Figueirense, assim como tinha mais uns 3 ou 4 lá que treinavam comigo, né? Só que naquela época o Figueirense, a base mesmo, que né, o clube em si era responsável, era a partir só da categoria infantil, né? Que era ali dos 13 aos 15. Não tinha aquela que hoje tem, na verdade hoje, né, depois também com essas coisas de Covid, e hoje o Figueirense também não está numa situação tão boa, mas depois ali que eu cheguei no profissional do Figueirense, eles até chegaram a ter categorias ali de 7, 6, treinando lá no CT mesmo, né, que o Figueirense mesmo coordenava as coisas, que naquela época que eu fui pro infantil, era coisa mais só dos clubes gigantes, assim, do Brasil, né, que é tipo Flamengo, Grêmio ali, Inter, que tinham esse trabalho que eram coordenados pelo clube mesmo, né? E o Figueirense, ele tinha, era um núcleo, sabe? Assim, da escolinha, daí esse pessoal tinha esse contato com o Figueirense e tal, e sempre ficou aquela conversa, né? Pô, assim que completar ali os 13, chegar perto da idade que a gente já tem aqui a categoria de base no clube em Florianópolis, eu acredito que ele vai ter condições e tal, e né, fui amadurecendo, fui mantendo o nível assim, né, chamando a atenção até que, né, chegou nessa época e o pessoal da base realmente quis me levar para o clube, né? Daí eu fui atingindo todas as categorias de base, né? Joguei em todas ali, tanto no infantil, no juvenil, passei para os juniores, fiz todo aquele processo, joguei Copa São Paulo e tal. Daí, após o meu primeiro ano de juniores, eu subi profissional, na época com o Argel, né? O professor Argel, e, e daí eu tinha 18 na época e foi até uma coisa bem legal, assim, porque tipo, não foi muito o caminho normal também. Geralmente, assim, quando sobe profissional, tu sobe, daí tu começa treinando um pouco, daí às vezes tu volta um pouco para a base, daí vai treinando, até que daí, de repente, depois de alguns meses ali, tu entra num decorrer de um jogo e tal, e aí tu começa o processo, né? Eu fui chamado, tipo, em uma semana, na outra, eu estava jogando e não era nem aquela questão de, acabou entrando. Tipo, eu já saí jogando mesmo, e num Brasileirão Série A, então foi algo assim bem... Eu tava na base, né, assim, e, digamos, numa quarta-feira ou quinta-feira, o Argel me chamou para treinar, no outro sábado eu tava já saindo titular, entendeu? Assim, num jogo contra o Bahia, no Scarpelli, então eu tive que, pô, virar a chave, assim, graças a Deus, né? Eu tava preparado, porque, né, sempre fui muito, tava sempre esperando a chance, né? A verdade é essa, né? A gente tá ali, sabe que é bem difícil, tanto é que, né, são muito poucos que conseguem, né, se tornar profissional, mas é claro que eu tinha na minha cabeça que uma hora iria chegar. Não foi algo assim que, quando aconteceu, eu não imaginava, digamos, sabe? Assim, pô, imaginei que não daria, que eu não chegaria. Não, eu estava ali e, né, dando o meu melhor ali na base, esperando que, né, eu tivesse essa chamada. Até porque o Figueirense sempre foi também um clube que deu uma estrutura muito, muito boa para os atletas da base, e eu sempre vi isso, sabe, de perto, vários e vários jogadores subindo para o profissional e cerca de 10, 12 todo ano no grupo né, do profissional e 5, 6, 7 jogando. Então, assim, sempre foi algo que eu vi muito de perto
e eu tinha aquilo como, né, como espelho, assim, eu via, pô, cara, eu tô aqui e tal, eu sei que o Figueirense é um clube onde ele dá a chance para a base e ainda mais ele vendia jogadores ali, meio que na época que eu estava juvenil por aí, o Figueirense estava numa época muito boa ali, que foi uns 10 anos que foram muito legais, assim, muito bacana, o time tava bem em alta, né? Tanto nos campeonatos assim nacionais, como teve, né, aquela final da Copa do Brasil contra o Fluminense que não ganhou por um pecado ali, e nas competições de base era sempre assim semifinais, tal. Foi campeão da Copa São Paulo também em 2008, então, né, eu via aquilo ali diariamente, via assim, né, eu tinha o espelho e sabia que uma hora, né, a minha hora podia chegar e não deu outra, né? Ela acabou chegando. Graças a Deus deu tudo certo, pude estrear, fiz uma boa estreia, assim, segura, né? Óbvio que não destruí o jogo, até porque, né, isso seria meio anormal, né? Mas, assim, fiz um bom jogo, nós empatamos o jogo, né? Então, foi algo, assim, que já me acrescentou muito ali, com 18 anos, já tá fazendo um jogo completo ali, 90 minutos, né? Num Brasileirão e tal. E a partir dali foi, né, eu fui procurando sempre evoluir, fui sempre tentando manter a cabeça no lugar, né, aquela história, assim, foi tudo muito rápido, então tu tem que lidar um pouco, assim, comecei a dar entrevistas, né, que na base ali isso meio que não acontecia, né, daí tu começa a dar entrevista e tudo mais, meio que a vida, né, ela muda bem rápido, assim, da base ali profissional, tu, pô, digamos, né, Florianópolis ali, que não é uma cidade tão grande e tal, daí teu rosto começa a aparecer no Globo Esporte, uma coisa assim, nos programas da Band ali também, jogo aberto, alguma coisa assim, e as pessoas veem isso, sabe? Então, assim, tu começa, né, ter que prestar bastante atenção nisso para tu manter ali a cabeça no lugar, profissionalismo e tal. E fui fazendo alguns jogos ali e, né, depois disso a minha carreira desandou. Tive, né, foi um empréstimo depois em 2013, porque infelizmente aquele ano acabamos caindo, veio o Adilson Batista, daí fez aquela reformulação, né, trouxe muitos atletas né, que ele já conhecia, de confiança, para tentar fazer aquele processo de colocar o Figueirense novamente na Série A, e daí foi onde eu tive um empréstimo para o Guarani, que acabei jogando um Paulista também, que me acrescentou demais, assim, eu ainda bem novo naquela época ali, com Quanto 18, tempo? 19 anos, eu fiz um Paulistão completo ali pelo Guarani, então, né, tive mais essa experiência já bem novo, enfrentando, né, defendendo um clube, né, que no Brasil tem muita tradição, em um campeonato fortíssimo, né, que é o Paulista, podendo enfrentar aí, né, os times gigantes de São Paulo também, e isso bem novo também já me trouxe mais né, uma boa bagagem. E assim que acabou o Paulistão, eu fiz o segundo semestre no Novo Hamburgo, que também foi algo assim que me acrescentou demais, porque ali no Sul, né, eu pude pegar um pouco daquele espírito ali uruguaio, da raça ali né, no Rio Grande do Sul, da briga, da luta, pegando alguns campos assim até meio, né, não tão propícios a um jogo, bem isso, na verdade, né, e trouxe algo que eu acredito que o maior sucesso da minha carreira e por ter feito, né, eu jogar onde eu pude jogar e chegar onde eu cheguei foi muito disso, porque uma parte do jogo em que eu me destaco bastante é nos duelos, né? Eu sempre ganhei muitos duelos, sempre fui um jogador assim bem aguerrido e de muita força física, sabe? Assim, sempre me destaquei muito pelo físico, tanto na velocidade quanto na força. Então, isso agregou muito a mim, assim, de ganhar duelos, de disputa contra atacantes, porque os laterais, né? Eles sempre pegam geralmente os melhores jogadores das outras equipes, né? Digamos, enfrentava Neymar, Gabriel Jesus, o Cebolinha, Bruno Henrique, todos esses caras, assim, eu enfrentei diversas vezes aí no Brasil, né? Então, assim, é algo que eu sempre, assim, em jogos, muitos jogos, às vezes, nesses jogos, eu conseguia me dar muito bem contra esses excelentes jogadores, né? Então, era algo assim que chamava atenção, né? Então, foi algo assim onde eu pude ganhar muito lá no Novo Hamburgo, né? Essa luta, essa briga pela bola, né? Essa gana por querer ali roubar a bola e só parar mesmo com um raso. Não, na verdade, nem parar, né? Tá sangrando e continuar dando a vida ali. E pós, né, esse período de empréstimo, eu voltei para o Figueirense, que foi onde aí eu fiz mais de 100 jogos aí, né, pelo Figueira.
3 anos jogando, né, estaduais, o Campeonato Brasileiro Série A, foi onde, né, eu dei o up, assim, um pouco na carreira, porque eu me tornei, né, titular da equipe, tive algumas premiações ali, que foram dias bem que eu guardo com muita felicidade, assim, na minha memória, foi revelação do Campeonato Catarinense de 14, também ganhei como o melhor segundo lateral, daí no ano seguinte também a mesma coisa. Então, assim, foi um período bem bacana ali. Fiz um gol num clássico contra o Avaí, que eliminou, né, o arquirrival, que foi algo assim que também trouxe um carinho muito grande do torcedor. Até, nossa, Até hoje toda você tá semana, bem grato. toda semana eu recebo mensagem de torcedor e pô, aquele dia lá, assim, eu nunca vou esquecer, porque, nossa, eu comemorei tanto aquele gol, mas tanto que tu não tem nem ideia, foi um dos maiores êxtases da minha vida, assim, de momento, porque realmente foi do meu, sem dúvida, assim, né? Porque história toda pelo Figueira, né? E já tinha perdido o primeiro jogo. Nossa, Daí, né, tava 1-0. Esse gol, né, nos levava diretamente para a próxima fase. E era, né, Copa do Brasil, premiação excelente, traria muita grana para o clube, né, pegaria um outro grande clube depois na sequência, e, pô, sem contar que era o Avaí, né, então, e foi o meu primeiro gol profissionalmente pelo Figueira. Então, meu Deus, foi uma explosão, assim, de que eu não sei quem estava mais feliz ali, ou se era os torcedores, ou se era eu, porque foi algo, assim, que um dia em que eu nem dormi e tal, foi sensacional, né? Então, foi onde deu esse up na minha carreira, né? Que eu criei essa história com o Figueirense, essa identificação, né? As pessoas já conheciam um pouco ali, quem né, mais ligado ao futebol, pô, esse é o lateral do Figueira, né? Marquinhos Pedroso e tal, coisa assim, tive uma sequência muito boa, me machuquei muito pouco, algo que assim também me ajudou bastante, né? Então, fiz ali 3 anos com sequências muito boas de números, assim, tanto ali, como eu falei, no estadual e no brasileiro. Então, né, eu trouxe esse upzinho na minha carreira, que foi onde eu pude ter essa oportunidade fora do país, onde eu comecei toda essa minha caminhada aí, desbravando esse mundo afora, né, que é algo também que sempre chama atenção, e o pessoal sempre brinca comigo, né, que eu sou um nômade do futebol aí, conhecendo diversas culturas e tal, mas é uma coisa que eu e minha esposa nós adoramos, a gente gosta demais de viajar, de nos desafiar, né, de conhecer, experimentar, né, ligas novas, e eu acredito que isso, né, vai sempre agregando, porque eu conheci milhares de pessoas, né, por todos esses lugares onde eu passei, então essa network, assim, ela te ajuda demais em diversas coisas, né, e quem sabe aí é algo que eu possa usar assim que eu parar, mas acredito aí que eu ainda tem consiga levar tempo. mais uns 10 aninhos aí, me cuidar bem aí, porque, né, é algo que a gente ama e a gente escuta às vezes, Contando. escuta falar às vezes, né, de ex-jogadores aí que às vezes estão meio cansados, porque realmente, né, é uma vida que é bem cansativa, assim, ela é extremamente gratificante, mas muitas vezes, né, aquela história, torcida, digamos, 95% das pessoas, né, elas só veem o lado bom da carreira do jogador, né, elas acham que é aquele glamour, dinheiro, aquelas coisas assim, né, mas na verdade, nem sempre não, na verdade, é bem difícil tu atingir esse nível, né, digamos que daquele glamour porque, né, até Neymar, Messi, os caras são criticados e às vezes sofrem com essas críticas, então tu imagina né, jogadores, né, de um padrão normal aí e tal, que, né, precisam por sempre estar provando, e às vezes uma falha faz com que torcedores, as pessoas ameacem nem só a ti, mas também a tua família. E, né, então é uma profissão também bem complicada, porque a gente mexe com paixão, né? Tem muito do bônus e tal, mas tem muito ônus também, né? Que é essa coisa da parte psicológica e tal, então, que é algo que hoje em dia também vem chamando bastante atenção nessas coisas da Olimpíada ali, da Biles lá, que, né, acabou não disputando e tudo mais, assim, graças a Deus eu cuido bastante dessa parte, assim. A minha esposa é coach também e tudo mais, acredito que isso ajude bastante, né? Então, assim, venho lendo bastante coisa também, e ela me traz muita coisa também para agregar, né? Para a gente
buscar cuidar bastante disso, porque sem dúvida nenhuma, mais da metade depende disso aqui, né? Não é à toa que um cara aí que é o fera, que é o Cristiano Ronaldo, assim, muito se fala sobre isso, né? O cara ele é, pô, 100% mental ali, ele sempre vencendo, não deixa se afetar pelas coisas externas, né? Tanto é que na parte, digamos, ali, comparada ao Messi, todo mundo sempre fala a mesma coisa, né? Que, pô, o Messi é o gênio e tal, tem o dom, mas o Cristiano, pô, a mentalidade dele de vencer, né, de liderança, de saber, pô, saber liderar uma equipe, né, até um objetivo, ele mesmo saber o que ele precisa fazer, como ele deve agir para atingir, né, essas coisas. Então, eu sou fãzaço do cara, eu sou daqueles também que tipo, é do lado ali, assim, pô, Messi ou Cristiano Ronaldo, eu vou dizer assim, aquela, pô, tá, acho que o Messi é melhor, assim, mas eu prefiro o Cristiano Ronaldo, digamos assim, essa é a resposta clássica, assim. Então, pô, mais ou menos isso aí é a minha história ali, né, que fui indo, né, disputei a primeira vez que eu saí do Brasil foi para a Turquia, tive a oportunidade, pô, bacana demais, adorei atuar lá, né, é uma liga bem assim, bem semelhante à do Brasil, com Sabia. clubes gigantes, assim, que é o Galatasaray, Mas Fenerbahçe, você fala assim, que parecido com o Brasil como? De competitividade, de modelo de jogo? em tudo, assim, competitividade, tu tem aquele Flamengo e Corinthians, que são, assim, tanto é que As o torcidas. Galatasaray e o Fenerbahçe, isso é porque Istambul também é uma cidade, tipo, né, gigantesca, e Turquia também é um país grande, então, assim, se eu não me engano, ali é Flamengo, Corinthians, tem Fenerbahçe e Galatasaray, que são os top 5, top 10 de torcidas, assim, sabe, por um clube. Daí tu vai ter, por exemplo, esses Barcelona, essas coisas, mas não é a mesma coisa, porque é aquela torcida secundária, sabe? E quando tu tem aquela análise lá de números, que é a torcida do clube mesmo, fiel, então, assim, o que eu digo, né, que ela se assemelha, ela tem estádios, né, ótimos, assim, excelentes, tem a torcida, ela é tão fanático quanto, eu acredito que até mais, talvez tu já tenha ouvido falar, ou com quem tu conversar, que entende bastante de futebol, assim, quando perguntar, não é à toa, pô, o Alex, né, aquele que jogou no Fenerbahçe, né, E tem aquela história, o cara não pode aparecer no, no aeroporto, que os caras param, tem que fechar a pista do aeroporto, que até os caras que trabalham lá no coisa, assim, tipo, eles querem ver o cara descendo porque assim, os caras são loucos. Quando eu fui para lá, eles acompanhavam o meu Instagram, seguiam toda a minha família para ver onde nós estaríamos, para ir assim na porta do restaurante e para daí bater a foto, sabe? Assim, se tu posta, pô, postei a fotinha de um prato, digamos, ou eu e minha esposa, assim, daí restaurante tal coisa, dava meia hora nós saindo do coisa, assim, tem uns 3, 4, assim, sabe? Tipo, que tu percebia que eles estavam meio que te seguindo, assim, quase, sabe? Assim, então, e sem contar profissionalmente também, foi muito bacana. Eu atuei contra, né, digamos, o Snyder, Van Persie, Quaresma, porque esses caras, né, estavam tudo nessas equipes de lá. E foi muito bacana também, assim, por ter essa experiência, né, de enfrentar o Podolski também. Alguns outros jogadores, assim, que são bem, bem renomados, né, tipo, mundialmente, eu pude enfrentar lá. Então, foi assim, agregou demais, assim, na minha carreira. Pós essa passagem na Turquia, né, eu fui para a Hungria, daí onde eu atuei no Ferencváros, que foi um lugar também onde eu pude morar em Budapeste. Foi assim, foi uma temporada que eu guardo assim também com muita alegria na minha memória, porque foi um clube excelente, a torcida bacana, muito fanática, comparecia sempre, estrutura excelente, as pessoas que conheci lá. Então, assim, foi realmente muito bacana, assim, a minha passagem lá na Hungria. E pós isso fui vendido, mas todas essas duas passagens eu era emprestado pelo Figueira, né? Porque, né, eu ainda permanecia com contrato com o Figueirense, e essas duas equipes tentavam algumas vezes negociar com o Figueira, mas ficava muito caro, porque, né, assim, eu estava de empréstimo lá e tudo mais, daí eles, às vezes, o Figueirense, a gente sabe como é essas coisas assim do clube brasileiro, às vezes ele quer aproveitar o jogador para, às vezes, abater várias dívidas que tem, alguma coisa assim, às vezes acaba trancando o jogador, né? A gente vê isso aí, nossa, diversas vezes, né? Então,
de jogadores que às vezes têm algumas propostas, poderia ser muito bom para o jogador e até mesmo para o clube, mas o clube às vezes acaba não querendo liberar, pede mais, às vezes perde o time e acaba que depois vendendo por até menos, ou o próprio jogador em si perde um pouco de motivação e acaba, né, não rendendo novamente o que podia render. Mas o que é que acontece? Depois essa passagem na Hungria, esse clube da Hungria também tentou fazer uma oferta ao Figueirense, o Figueirense não aceitou, mas o FC Dallas dos Estados Unidos também já vinha me acompanhando desde a época que eu jogava no Brasil, e nessa época eles já haviam tentado nos contratar, mas o Figueirense estava na Série A, eu ainda era bem novo, e eu estava com uns projetos diferentes, sabe? Então acabou que acabou não acontecendo, e até a oferta do próprio Dallas também não era muito o que o Figueirense queria naquela época. E daí, depois da Hungria, o cenário foi totalmente diferente, porque o Figueirense naquela época estava na Série B, né? Logo, precisava um pouco mais de dinheiro, e eu também já não estava mais atuando pelo Figueirense, não era aquela coisa assim, não, o jogador tá aqui nos ajudando, ele é o nosso titular da posição no momento, então ou é isso ou não podemos liberar. Então foi um cenário bem diferente, né? Eu já estava 2 anos de empréstimo, e o Figueirense, o dólar tinha crescido muito, estava muito valorizado, e eles não quiseram aceitar essa proposta da Hungria, e o Dallas, né, viu nesse meio tempo aí, tipo assim, eu acho que de repente agora é a oportunidade de nós fazermos a oferta, aproveitar que o dólar está alto e o Figueirense também está precisando de dinheiro, e estava, né, meio que em crise, salários atrasados e tal, e foi o que acabou acontecendo. Eles, né, acabaram me comprando do Figueira, e foi algo, assim, excepcional para mim também, porque era um sonho atuar na Liga, na MLS. Não, como eu disse, logo que eu comecei, quando eles tentaram fazer a primeira investida, mas isso foi uns 5 anos depois, quando eles me compraram. E lá, cada ano que passa é equivalente a 5, 6, assim, de outras ligas normais. Ela evolui de um jeito, assim, bizarro, sabe? É impressionante mesmo. Então, nessa época que eu fui, já estava totalmente diferente. Digamos, o Ibra já estava lá, o Rooney, sabe, caras assim, os times onde eu atuei na MLS, é porque no Brasil a gente tem aquela coisa assim, também acha que o futebol brasileiro e nós somos os fera e tá, né, Estados Unidos, e é um pouco também Merece, né? Mas não é aqui, bem. isso, aqui na Europa eu vejo que é bem diferente, porque onde eu atuei depois, né, e até antes, eu via que os caras davam muita atenção e falavam muito assim, pô, queria ir para MLS, tal, e não sei o que, pô, os estádios top lá, assim, pagam bem e tal, é organizado. Outra coisa também, não existe salário atrasado, né? E isso realmente, tipo, eles pagam quinzenal, quem te paga é a liga, é uma vida totalmente diferente. Tu não recebe do clube, digamos, né? Teu pagamento é da MLS, entendeu? Então é algo assim totalmente fora totalmente fora, assim, é muito diferente. Eu posso te dizer isso porque eu já atuei em 7 países, então, assim, eu tive essa experiência e pude ver que não se compara a nada, assim, né? Então foi algo realmente também bem bacana, aproveitei demais lá, gostei demais de atuar lá na MLS e tal, pude, né, também jogar ao lado do Rooney, né, assim, por conhecer o cara, até fiz um vídeo dele aí, Vamos Figueira, apoiando, que na época fez bastante sucesso ali também em Floripa, ali em Santa Catarina, então também foi bem legal. Então, tive experiências muito boas lá nos Estados Unidos, e pós os Estados Unidos, né, teve a época da pandemia, que foi onde eu acabei acertando na Bulgária. Daí, pós a Bulgária, tive na Liga da Romênia também, que também bem bacana, todas as ligas bem parecidas, né? Tanto da Bulgária quanto da Romênia, assim, com alguns 2 clubes assim que disputam tudo, né? Que tipo numa Alemanha da vida, que o Bayern, né, ganha tudo. E daí assim fica meio. Eu estava num clube assim que era tipo terceiro, quarto nas 2 ligas, tanto, né? Foi no Botev na Bulgária, e foi o Vitoru, que agora é Faro Constança, que eles trocaram o nome, e era até o presidente é o George Raj, Eu queria que você que, né, falasse sua experiência com isso, que é um cara assim, pô, que apaixonado por futebol, louco, assim, eu não vi nada igual, é coisa de, tipo assim, falar por 3, 4 horas numa pré-eleição, vídeo tem uma história também do filho dele, que o filho dele tá no Rangers agora, né, que os caras me contaram quando eu cheguei lá. Um dia eles perderam um jogo, e, né, o jogo era, assim, digamos, 7 horas da noite e tal,
e daí acabou ali 9 e pouca, ele foi ele tem um hotel, né, o Raj lá, que é até onde a gente concentrava, né, quando os jogos eram em casa. Baita de hotel, o cara também, pô, soube, um baita empreendedor e tal, ele virou um cara gigante, assim, na Romênia. Tem muitos negócios e tal, um cara, né, bem visionário, assim. E daí, essa história, ele chegou com o filho dele pós o jogo, e os caras me disseram que ele ficou até 8h30 da manhã, sem dormir com o filho dele, mostrando o vídeo do jogo. Tudo o que ele devia ter feito, que não devia ficar. Ou seja, ele ficou das 10 da noite até 8h30 da manhã com o Revendo. filho dele. E eu acho que valeu a pena, né? Porque o filho dele se destaca bastante lá no Rangers e tá, né? Pô, sendo treinado lá pelo, acho que é o Jared, que tá no Rangers e tal, assim, tá indo pra seleção e tudo mais. Então, né, pode ter trazido ótimos frutos, assim, né? Essa noite em claro aí, Valeu a pena, né? Tá valendo a pena. mas é algo assim, imagina, os caras falavam assim que o filho dele era, dava pena, porque assim, ele era o 10 e faixa do time, né? O pai dele deu essa moral para ele, mas os A caras cobrança falavam, maior também, né? não, que era assim, ó, era algo desumano, assim, porque eu vivenciei isso, assim, digamos, a cobrança dele era algo assim bizarro que eu nunca vi, né, o cara assim, e isso te faz crescer, claro, né, mas tu tem que saber, o jogador também tem que saber lidar com isso, tem que estar preparado, porque muitas É e um muitas combate. vezes, assim, eu via jogador só que lá é bem complicado, porque ele é o treinador e ele é o presidente, Ah, e não é a questão de ser o presidente como é no Brasil, né, que é um presidente eleito, coisa, não, na Europa existe dono, ou seja, ele é o dono do clube, né? Ele é o dono, o presidente e o treinador. Daí, às vezes no Brasil tu tem aquelas conversas com o treinador, tu tem algumas vezes aqueles questionamentos, pô, mas se eu não sei o que, coisa e tal, mas lá o cara é o dono, ele te treina e ele é o dono, por exemplo, não, então é uma relação assim bem complicada, assim, sim, faz todo é sentido. difícil de levar, mas cara, pô, assim, fora essas cobranças, assim, que às vezes ele passava a mão, assim, fora ali de campo, nossa, uma pessoa muito gente boa, assim, tentava às vezes meio que falar um pouco português, porque ele, né, jogou com vários jogadores brasileiros e tal, meio falava espanhol, então comigo às vezes tentava puxar um espanhol também, então um cara, pô, extremamente bacana, assim, apaixonado por futebol, apaixonado mesmo, e foi uma experiência também bem legal, assim, meu pai foi muito fã dele e tal, e, né, eu pude conhecer figuras, assim, bem emblemáticas no futebol, assim, eu tinha vindo de, né, ter atuado com o Rooney, e daí do nada também, logo um ano depois, estou sendo treinado, assim, pelo George Hage e tal, que lá é um Pelé da Romênia, assim, não, na verdade, minto, é Maradona da Romênia, que É é o várias. apelido que é o apelido mesmo dele, assim, né, lá, assim, é o Maradona da Romênia. Então, foi bem bacana também. E no caso, agora estou aqui, né? Depois de uma temporada lá, acabou que não chegamos, né, a valores ali para renovação e tal. Tava até tendo a conversa e tudo mais. E eu acabei acertando aqui, né? Que foi algo que apareceu e eu conheci um brasileiro que estava aqui, conversei com ele, me passou Mudou também? um excelente feedback, me passou um excelente feedback do clube, que era bem organizado, né, que pagava em dia, que isso conta demais, né, na escolha de um jogador, e que a cidade era tranquila e tal, campeonato bom. Então, né, foi algo onde eu acabei decidindo assinar e no momento tô bem feliz até o momento. Poderíamos ter chegado aí mais longe na Conference League, né, na Europa Conference League, que a gente acabou empatando 2 jogos com o CSKA, que acabou entrando ontem na fase de grupos. Então, tu vê, a gente empatou as duas, daí perdemos nos pênaltis para os caras e eles acabaram entrando na fase de grupos e vão jogar aí contra, eu acho que o grupo deles é Roma e os outros dois eu não lembro, porque, né, eu peguei mais assim a Roma, porque, pô, um clube gigante assim, e daí a gente ficou, né, focando naquilo, pô, imagina, empatamos 2 jogos com os caras, poderíamos ter passado, daí eles acabaram, né, vencendo as outras 2 fases dos playoffs, e, né, fica naquela, poderíamos ser, né, ser nós e tal. Sim. Então, no momento, agora a gente está na semifinal da Copa da Letônia aqui, e, né, temos todos os jogos no caso são um só, né, e essa semifinal vai ser em casa,
porque já teve o sorteio, e daí a final, nós passando para a final, vai ser sorteado de novo onde será o jogo, mas não é ida e volta, é só um jogo só. E no campeonato nacional nós estamos em quarto, mas aqui ele não é como a temporada normal da Europa, que, né, é de meio do ano a meio do ano. Aqui esses países mais pro leste europeu e mais um pouco para cima aqui, né, os nórdicos e tal, ele é de começo do ano a fim do ano, como se assemelha ao Brasileirão, digamos assim, né? Porque é meio que impossível para eles aqui jogarem em dezembro, janeiro e fevereiro, porque é muito frio e neva demais, então é meio que, né, não tem como. Então, assim, eu cheguei aqui agora no meio do ano, mas a equipe já estava em quarto ali, meio distante do terceiro, segundo e primeiro. Então, esse é o momento nosso do clube, nós estamos, né, apostando as fichas aí na Copa, e que nos dá a vaga também na Conference League do próximo ano, né? Então, esse é o nosso momento do clube aí, e acredito que nós estamos preparados aí, se Deus quiser, a gente vai levantar essa taça que, né, a gente está defendendo, porque eles foram campeões no ano passado aqui também da Copa. Legal. E eu queria que você falasse um pouquinho quais foram as suas primeiras impressões quando você chegou. Você já destacou o frio, já tinha visto em algumas entrevistas que tinha essa preocupação, né? Queria saber, assim, em termos de comida, o que você e a sua esposa já conseguiram visitar? Como é que é o país? Porque Letônia é um lugar diferente. Você estava relatando aqui Estados Sim, Unidos, né? Hungria, Turquia, são lugares que as pessoas já, mesmo não frequentadas, isso. já sabem quais Mais são os comum, né? turísticos. Então, dá um panorama geral, assim, de tudo, gastronomia, comida, como que tá a tua vida aí? Você falou que tá gostando. Fala pra gente como é esse país, assim, um pouquinho fora de campo também. Bom, então, a Letônia foi o país, digamos, mais desconhecido, né, em que a gente veio morar, eu e minha esposa, né, digamos assim. Até Riga, talvez, só que, né, é difícil até pessoas que conheçam Riga aqui, que, digamos, capital de Lituânia, esses países bálticos aqui, né, que é a Lituânia, que é a primeira, digamos, né, mais no sul, daí tem no meio, que é a Letônia, que é onde eu tô, e a capital é Riga, e tem a Estônia também, que daí é a última, né, e elas formam ali também uma fronteira com a Polônia e com a Rússia. E daí tem aqui o Mar Báltico, né, entre a Suécia, a Islândia, que também fica bem próximo. Aqui é bem próximo, a cidade que eu tô é litoral. E ela fica bem próxima de Estocolmo, sabe? Assim, tem até ferry e tal que dá para ir. Então é algo assim também bem legal. Dá para ir para a Alemanha e para Noruega e Dinamarca também de ferry, se eu não me engano. Então, assim, foi um país que, assim, meio desafiador quando, né, a gente começou a pesquisar e tal. Eu já sabia, eu por, né, sempre estar, assim, indo para países diferentes e sempre recebendo propostas e tudo mais, eu já tinha conhecimento e também, assim, o cara conhece, quando o cara é jogador, geralmente conhece caras que estão jogando ao redor do mundo todo. Então, assim, tem amigos em diversos lugares e aqui não foi diferente. Eu também já tinha amigo que jogava aqui, então eu já sabia mais ou menos onde era, o campeonato e tudo mais, né? E já tive alguém também para me dar um feedback, assim, para tomar a decisão. Então nós chegamos aqui, a capital ela é bem bacana, bem legal, que é Riga, uma cidade assim bem exótica, tem bastante arquitetura assim diferente para conhecer e tal. E a cidade onde nós estamos morando aqui é uma cidade mais ou menos de uns 100 mil habitantes, que para a Europa é até uma cidade média, assim, né? Para o Brasil, menos de 100 mil a gente até já considera ser pequena, mas para a Europa, como os países, digamos, têm 5 milhões de habitantes, 4, aqui, se eu não me engano, acho que são uns 4 milhões de habitantes, se eu não me engano, no país. Então, até que é uma cidade, é uma das maiores, né? Só que, assim, de onde a gente estava vindo, a gente sempre deu sorte de pegar capitais, sabe? Ou teve um país ou dois que não eram as capitais, mas eram, tipo assim, cidades gigantes, sabe? Cidades muito grandes também. Então, assim, esse foi o lugar onde a gente veio para um país que já é um pouco menor e acabamos ainda não pegando a capital, que, né, porque por Riga tu teria muito mais acesso às coisas e tal, e aqui em Lepaia, né, é legal por ser praia, só que é mais estilo interior, sabe? Tem uma old town, assim, que é mais legal, é um centrinho, mas saiu dali é bem complicado, assim, e a gente que, né, vem desses outros lugares, e, pô, Budapeste, né, já morei em Washington, D.C.,
Dallas, que, pô, né? Então a gente sentiu bastante, assim, só que é uma cidade bem aconchegante, tem tudo que precisa, né? A parte da comida também, o país foi bem, a gente achou bem normal, assim, bem algo próximo ao Brasil, só não tem muita carne bovina, né? Digamos, que já é mais característica também desses países para cá, porque ela acaba se tornando muito cara, né? Porque não tem como cultivar o gado e tudo mais, porque é muito frio, e então tudo, né? Eles são obrigados a trazer de fora, são obrigados a importar, então Mais um evento especial, uma carne. acaba ficando bem caro, então eles comem muito porco e muito frango, né? Então, assim, só que é algo que no Brasil a gente come também, então, né, comem muita massa, eles comem muita massa aqui, e o arroz foi um dos lugares assim que também mais se assemelharam ao Brasil, que eu já vi, que eles meio que gostam assim de comer o arroz branco. Não é muito fácil assim de encontrar na própria Turquia, na Bulgária ali, eles fazem um arroz mais amarelo, com ervilha, sabe? Ervilha, meio que tipo um arroz à grega ali, assim, tem umas misturas a mais, sabe? Não muito aquele arroz branquinho que a gente está acostumado no Brasil. E aqui foi bem tranquilo. E outra coisa também que nos chamou a atenção é de que eles têm leite condensado, tem doce de leite, na maioria, 90% dos... na 90% dos mercados, assim, tem isso. Então, é algo que sempre quando a gente chega num lugar e a gente vai no mercado, a gente fala, pô, tem leite condensado, doce de leite, a gente já fica um pouco mais feliz, né? Porque a gente sabe que, né, muitas das coisas que a gente cozinha ou faz, digamos, às vezes vai fazer um bolo, alguma coisa assim, né? Tipo, precisa do leite condensado e tal, e às vezes fora do Brasil não tem, né? Então é algo também bem Estados bacana. Unidos, né? Você não devia encontrar Né? facilmente condensado. Sim. E vocês conseguiram fazer alguma coisa em relação a turismo, assim, de desbravar, ou ainda não deu tempo? Ainda não, porque tá tendo jogo em cima de jogo e agora a gente vai ter a chance depois de amanhã, que é o jogo, né? Porque vai ter a pausa da FIFA e, no caso, nós vamos ter 4 dias de folga depois, porque o outro jogo é só 20 dias, daqui 20 dias, então nós vamos ter 4 dias de folga e a gente tá planejando aí conhecer alguns lugares, desbravar mais um lugar nesse mundão. Ah, dá para aproveitar. 4 dias na vida de jogador é muito Nossa! tempo, né? Demais, demais. 2 dias a gente já Dá para fica, tipo, fazer uma muito fácil. viagem. Digamos, se, né, a maioria dos trabalhadores, digamos, se tem um sábado e domingo, pra gente, assim, se tu tem 2 dias de folga, é algo, assim, bizarro já, sabe? Porque já é excelente quando tu tem sabe? Quando tu tem um dia de folga, assim, pô, vai ter folga essa semana, digamos assim, né? E daí quando deu 2, nossa, pô, é demais. E esse agora, no caso de 4, 4 não é tipo preciso nem mini falar, né? férias. É, 4 é algo que no Brasil não tem como. Não. Eu só fui conhecer isso, né, depois que eu saí. É mais uma coisa assim também que me manteve aqui fora, sabe? Eu tive, durante todo esse período aí de 6 anos fora já do Brasil, eu tive algumas oportunidades de voltar, né? Tive alguma procura de alguns clubes e tudo mais, alguns até, pô, bem bacana assim, Série A, mas eu acabei optando aqui por permanecer aqui fora, uma pelo projeto que eu tinha, né, e ainda tenho, e outra pelo fato da qualidade de vida que o atleta aqui ele tem, sabe? O calendário ele é muito, muito mais propício a tu levar uma vida normal, sabe? Tu ter a tua profissão, mas tu também poder curtir um pouco a tua família, tu não viver em hotel, porque além disso o Brasil é um país gigante, então assim, tu vive, além de ter o jogo um em cima do outro, às vezes tu tem que viajar 2 dias antes do jogo, às vezes até 3, porque tu tá lá no sul e tu tem que jogar lá em Pernambuco, sabe? Em Recife contra o Sport, e daí, pô, tem que ir 2 dias antes, e desse tu já chega para ir pro hotel do outro, às vezes tinha muitas Fala vezes que eu viagem, ficava né, Marquinhos? Quanto muitas vezes mais eu ficava um dia só da semana em casa. Muitas vezes. Um dia da semana e 6 fora. Então, tu imagina aquela pressão e o clube às vezes estava perdia ou coisa, e é técnico, é imprensa em cima de ti, e às vezes tu fez um mau jogo, tu naquela, né, pensando em, pô, preciso melhorar, e pô, será que eu vou sair do time? E daí é hotel, e tu não consegue sair daquele mundo, sabe? Até mesmo porque isso faz bem demais, também dá uma desestressada, né, ver conversar com pessoas diferentes ou essas coisas assim, e muitas vezes tu fica só naquele ambiente de hotel, daí tu fica conversando com os jogadores, e daí tu vai no quarto do técnico, te chama, quer conversar um pouco, daí é vídeo,
daí daqui a pouco já tá conversando com os outros jogadores de novo, aquelas assim, pô, eu acho que, ele tá não sei o quê, eu acho que a gente tem que botar esse, pô, ele quer jogar com formação tal, pô, mas não tá vendo, sabe? Fica naquela que é o Sim, normal ali, fica aquela conversa. demais naquilo. Isso, e tu fica naquele mundo ali, e tu acaba que tu não vive. Então, como eu disse, isso foi algo que também fez com que eu permanecesse aqui fora, sabe? Pelo fato de a maioria da temporada, digamos, a maioria da temporada são apenas um jogo por semana. Então, assim, isso é totalmente diferente, né? E quando tem um jogo no meio da semana, é algo assim bem, eles já vêm totalmente diferente, assim, pô, vamos segurar e tal coisa. Essa semana tem jogo quarta e domingo, digamos, porque é bem anormal, entendeu? Então, a não ser, claro, ali os times gigantes ali que estão jogando Champions, coisa que daí também o calendário dos caras é fera, assim, mas, tipo do Brasil, mas tirando eles ali, os outros times, digamos, que não estão na Champions, sabe, só disputando a temporada europeia normal ali, geralmente tu joga sexta ou sábado e depois só no outra sexta ou sábado ou domingo de novo, então tu meio que sempre tem um dia, sabe, assim, de descanso e tu volta para trabalhar isso, né, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né, para diminuir o número de lesões, e a própria qualidade de vida do atleta também muda muito. Então, assim, é algo que faz a diferença, né? Faz muita diferença. Sim. Marquinhos, quero que você mande agora, para a gente encerrar, um recado para o pessoal, onde te acompanhar nas redes sociais. O pessoal que é teu fã, fica te esperando voltar para o Brasil. O pessoal vai ter que esperar um pouquinho ainda, porque o Bora, Marquinhos vou tá voltar para curtindo. Figueira, eu vou voltar, se Deus Ah, quiser. aí sim, hein? Não, Eu já entrevistei ô, muito jogador aqui nesse quadro que era da base do Figueirense. Então, quando você estava falando do lance de revelar, eu falei, nossa, tem sim. muita gente. É gigante. Não, pô, tive, aí tem vários, Firmino, Felipe Luiz, pô, vários assim que fora nossa, a base do Figueirense sempre foi muito boa, assim, sempre foi muito boa. Uma pena, assim, o momento que o clube vive, né? É uma pena realmente, assim, que eu tenha, o Figueirense é tudo para mim, na verdade, né? Eu tô aqui te dando essa entrevista agora por causa do Figueira, né? Então, assim, me trouxe tudo, todas as realizações Será que é profissionais os que, né, Anjos que está em me... Portugal? Ele foi do Figueira, que está no Aham, Tondela? aham, Eu falei com ele semana sim, retrasada. Falou a sim, mesma coisa que aham, você. Nossa, e todo é. mundo tem um amor por esse clube, é muito legal também, Não. né? É algo ali, a história ali do Figueira é realmente bem muito legal, assim, a que eu vivi, né? Os caras, eles realmente valorizavam muito bem a base, a gente sempre teve a oportunidade de jogar no profissional, então não é aquela coisa que... Isso faz muita diferença no brio do atleta, sabe? Porque, assim, tem clubes onde tu vê que os caras só trazem jogador de fora e contratam, Cada por chance. mais que tu tenha isso, por mais que tu tenha aquela gana, tu fica tipo, não tem como negar isso, que o atleta ele fica com aquela coisa assim, ó, pô, eu não vou chegar imagina como é que eu vou jogar no time do Flamengo, tipo, eu dar Exato. base, e olha que o Flamengo até, pô, às vezes aproveita, né, uns garotos e tal, mas assim, pô, os caras trazendo os caras do Chelsea, do United, o cara quer trazer, imagina um zagueiro do Flamengo, o cara quer trazer o Davi Luiz e tá, tipo, entendeu? E como é que Nunca eles vai chegar a vão minha vez desse jeito, né? vão olhar para ti se os caras estão querendo trazer Davi Luiz. E daí tu fica meio assim, pô, eu vou ser emprestado daqui a pouco, não, sabe? Então o Figueira, ele sempre te deu essa esperança também e sempre realizou esse teu sonho, né? Ele teve sempre aberto ali e sempre, né, ele te deu todas as condições, né, para que isso acontecesse. E graças a Deus eu pude aproveitar essa condição. E como eu disse, né, eu desejo um dia voltar para o Figueira, sem dúvida, e quem sabe encerrar a carreira lá para mim seria o desfecho perfeito, assim, né, encerrar a carreira no Figueira e já pensou se despedir num clássico, ainda fazendo gol, Fazendo ia ser gol. demais. É um roteiro que você já Ia ser conhece. demais, mas Mas manda um não recado custa aí pra sonhar, né? Muitas coisas que eu sonhei, como eu falei, fazer um gol no clássico e me tornar profissional no Figueira acabou acontecendo. mim. Então, né, eu mantenho meus sonhos. Boa. Manda um recado pra galera, passa aí o seu Instagram, rede social, pro Então, pessoal que te acompanha. a fanpage lá é Marquinhos Pedroso Oficial e o Instagram ali, né, que eu atualizo mais vezes e tal, stories, o pessoal acompanhar é Marquinhos Pedroso _. Marquinhos Pedroso E _. brasileiro na Letônia já fica de olho nos stories pra saber onde ele vai com a Claro. esposa, pra Se poder quiser tirar alguma foto. dica, isso aí.
Legal. Marquinhos Pedroso, obrigada pela atenção, parabéns pelo seu trabalho. Muito legal ver a sua experiência, o quanto isso acrescenta fora de campo também, né? E eu sei que tem que Sem dúvida. muita coisa, como você falou, não é só glamour. Você que está longe ainda não pode comemorar, por exemplo, datas festivas com a família em muitas ocasiões, né? Então, que tudo continue, né? Porque já está valendo a pena, mas que tudo continue valendo a pena. E eu tenho certeza que o Figueira vai, quando for o momento certo, vai te receber de braços abertos, você marcar gol em cima do rival. Isso aí. O melhor está por vir, sem dúvida. Sim, sempre, sempre. Valeu, Marquinhos. Eu que agradeço. Valeu, se cuida. Obrigadão, gente. Você Tchau, também. tchau. Suarez, l'enchaînement de Neymar. Il est magnifique. Quel but sur Felipe Coutinho. Bravissimo. Very Chiral. That is nifty. Do lado certo. Taissa. Gabriel Jesus. Brasil afora.